o evangelista Mateus, né? Essa referência que eu estou aqui lendo em Mateus 21, ela está também em Marcos 11, Lucas 19, até em João ele tem essa mesma passagem, né? Que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Glória a Deus. Nós estamos hoje no nosso culto da ceia do Senhor para fazermos memória a todo o sacrifício de Jesus na cruz, né? O seu sofrimento, a sua dor. E como diz Romanos, ele morreu para perdão dos nossos pecados, né? E ressuscitou para a nossa justificação. Então nós estamos hoje aqui para celebrarmos a Cristo pelo seu sacrifício vicário, né? O sacrifício substituto. Quando você... sei que a Bíblia tem que ser lida assim de forma... as histórias do Antigo Testamento, né? De forma a compreender o Novo Testamento, né? Aquela passagem muito importante de Gênesis, né? Que Deus pediu a Abraão o seu filho, não foi o Ismael, né? Pediu quem? Isaac, né? Foi uma dura provação que Abraão passou, que no fim das contas ele demonstrou realmente uma fidelidade, né, a Deus, e ele estava disposto a sacrificar o seu próprio filho. Foi aí que Deus interveio. E o que Deus fez? Proveu um sacrifício para substituir Isaac. E aquele sacrifício, ele aponta para o sacrifício de Jesus Cristo, né? Isaac se livrou da morte. E nós estávamos na situação de Isaac, né? Mas graças a Deus que o Cordeiro de Deus foi sacrificado por nós. Amém? Cristo é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. Então, todo o Antigo Testamento ele vai mostrar, através dos sacrifícios, né? Do Cordeiro Pascual, lá em Êxodo 12, como Gênesis 22, e todos os sacrifícios levíticos, né? O dia do Yom, né? O dia do perdão, onde eles passavam um dia de jejum, e ali tinha aquele sacrifício anual não para remover o pecado, só para esconder, porque ano após ano os mesmos sacrifícios eram realizados. Mas enfim, chegou o único e perfeito sacrifício, que foi o sacrifício do Cordeiro de Deus. Então o Cordeiro de Deus, a gente olha para o Velho Testamento, né? Até domingo passado eu estive pregando, faltei o culto aqui, mas que foi chamado para na Vila União, e eu fiz uma menção ao rei Davi, né? Que ele é descendente, Cristo é descendente de Davi, né? E quando Davi colocou no coração, qual foi o desejo que ele colocou? Ele queria construir um templo para Deus. E aí Deus, ou melhor dizendo, não foi Deus não, foi o profeta, né? O profeta diz: vai que Deus é contigo. Só que quando o profeta sai, aí o Senhor falou para ele: diga para ele que ele é um homem que tem sangue nas mãos. Ele era um homem de guerra, ele não podia construir um templo. Então eu acho que Davi deve ter se entristecido, mas ao mesmo tempo Deus disse assim: mas eu tenho uma promessa maior para ele. Qual foi a promessa que Deus falou para Davi? Vocês lembram? Que da sua descendência não ia faltar quem assentasse no trono de Davi. Glória a Deus. Não ia faltar quem assentasse no trono de Davi. Amém? Glória a Deus. E de fato, se você copiar todos os reinos, a história dos reis, você vai encontrar de um lado, quando Davi morre, quem assume em lugar dele? O filho dele, por nome
Salomão. Depois é passado, a dinastia continua. Aí vem o reino de Roboão. Só que no reino de Roboão, o reino único de Israel foi dividido. 10 tribos ficou com Jeroboão e 2 tribos ficou com Judá e Benjamim. Essa ligação de Judá com Benjamim é que é interessante no Velho Testamento, né? Porque o Judá foi o fiador de Benjamim quando José queria prender o caçula e liberar os outros irmãos. Então, houve essa ligação entre Judá e Benjamim. Glória a Deus. E exatamente os primeiros reis, o primeiro foi da tribo de Benjamim, que foi Saul, e o reino de Judá. E aí Judá, na pessoa de Davi, continua, o reino dividido. Todavia, nunca faltou dinastia de Davi para assentar no trono lá de Judá. Mas depois que veio todo aquele momento da história de Israel, quando eles foram para Babilônia e perderam o reinado, ficaram subjugados a determinadas nações, como primeiramente o reino de Babilônia, segundo os medos persas. E no tempo de Jesus, quem era o reino que dava as cartas sobre a nação de Israel? Jesus nasceu exatamente sobre o comando do reinado de Roma. Glória a Deus. Então Jesus vem, a história vai mostrar o anúncio do rei, né? Quem é que anuncia a chegada, né? Os magos que vieram lá do Oriente para reverenciar, adorar o rei Jesus, e depois eles foram para outro lugar, e os pastores fizeram aquele cântico de louvor e adoração ao grande rei Jesus. Mas o próprio João Batista, o primo de Jesus, disse: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, está bem próximo. Ele disse: a árvore que não der fruto será cortada e lançado fora. Então ali foi uma verdadeira, como um arauto que proclama a chegada do rei. O rei está chegando. Com 30 anos de idade ele assume o seu ministério lá no Jordão. Ele é batizado nas águas e vai para os 40 dias de jejum. E depois de um ministério de mais de 3 anos, ele vem para a sua última semana em Jerusalém. Eu estou falando exatamente dessa passagem. Quando ele chega em Jerusalém, ele fica ali aos arredores, principalmente naquela cidade dos amigos. Jesus ainda tem amigos, amém? Você é amigo de Jesus Cristo? Glória a Deus. Os amigos chamam ele para estar na sua casa, para tomar refeição com ele. Um amigo morre, ele ressuscita, e aquilo trouxe alegria para aquela família. Então a cidade de Betânia experimentou um dos maiores milagres da ressurreição de Lázaro. E agora Jesus está ali, glória a Deus, nessa última semana, e ele vai para Jerusalém. Glória a Deus. Até então, ele havia se esquivado dessa questão de rei, né? Você lembra quando ele multiplicou os pães em João 6? O que foi que o povo quis fazer de Jesus? Lembram? Viva o rei! Jesus rapidamente se desvencilhou, porque ele disse para exatamente aquele governador, né, que foi julgar ele, né, o chamado Pilatos, no capítulo 18, exatamente naquele versículo, que ele diz: o meu reino não é deste mundo, eu daqui não sou, glória a Deus, mas não você é rei, mas se os meus reinos fossem desse mundo, meus súditos iriam combater, não entregar a vocês, mas o meu reino é um reino espiritual. Então Jesus não estava buscando, como alguns discípulos, né? Até hoje as pessoas querem cargos, né? Posições eclesiásticas, querem alguma coisa para, né? Mas Jesus, ele não veio implantar um reino humano. Na verdade, o reino de Deus está entre vós, está no coração dos homens e das mulheres que se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus, amém? O reino de Deus está entre nós, quando ele muda o coração velho em uma nova criação, glória a Deus. Então Jesus adentra em Jerusalém,
Então ele já tinha proibido os discípulos de, olha, não faça alarde. Alguém foi curado, ele disse, não diga para ninguém. Quando Pedro revelou acerca da pessoa de Cristo, quando ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sabe o que Jesus falou para Pedro? Em Mateus 16 e 20, eu queria que o irmão colocasse aí para a gente observar. Mateus 16 e 20. Tem? Aí? Tá ok? Então Jesus deu uma ordem para Pedro, para que ele não desse sequência, falasse para as pessoas que ele era o Messias de Deus. Advertiu que não dissesse para ninguém que ser ele o Cristo. Glória a Deus. Mas já era chegada a hora de Jesus, era uma semana da Páscoa, ele ia enfrentar a morte, ele ia ser sacrificado pelos homens, e ele entra triunfalmente em Jerusalém. Essa entrada de Jesus em Jerusalém foi uma proclamação pública sobre quem era Jesus. O texto vai dizer o seguinte, vem para Mateus capítulo 21, o versículo de número 9. E as multidões, os irmãos estão aqui, amém? Estão lendo? E as multidões, tantos que iam adiante, como os que seguiam, clamavam, dizendo, Hosana, glória a Deus, ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? Quem é este? Glória a Deus. E alguns disseram, as multidão diziam, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Glória a Deus. Então ele entra e ele publica, ele proclama, ele diz que ele é o grande rei que havia de vir. Glória a Deus. Ele não veio para derrubar os romanos, porque o reino de Deus não é embate físico, o reino de Deus não é espada, o reino de Deus não é carros, o reino de Deus não é cavalos, o reino de Deus não é nada disso, glória a Deus, não é nada disso que os homens, ostentam, não, o reino de Deus é exatamente o momento em que o Filho, como diz Paulo aos Colossenses, que ele diz assim, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ele nos tirou do poder das potestades, em que nós estávamos subjugados, aprisionados ao pecado, manietados por Satanás, por demônios, por seres espirituais, que manietavam o coração, a mente dos homens, mas ele veio para morrer, para que ele nos transportasse do reino das trevas, para o reino da sua maravilhosa luz. Amém? Glória a Deus. Você está a pertencer a um reino, que não é o reino deste mundo, é o reino de Cristo. Glória a Deus. E meus amados irmãos, então ali ele estava para cumprir um programa divino, Era o momento em que ele ia ser executado. E quem faz uma publicação dessa, está mexendo com o vespeiro, não é não? O vespeiro grande, você se autoproclamar, na verdade não, na verdade ele foi mostrar quem ele era. Até então ele tinha realizado curas, maravilhas, mas agora ele estava dizendo, ele é o descendente de Davi, glória a Deus, o leão da tribo de Judá, aquele que foi prometido pelos profetas. E aí tem um profeta que vocês vão ver, que o nome dele é Zacarias, e ele vai profetizar a seguinte expressão no versículo 5 do capítulo 21. Vem comigo nesse texto. Era cumprir essa profecia. Diga à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem. Como é que ele vem? Humilde, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Na verdade, esse costume, quando Saul venceu a guerra
juntamente com os seus soldados, e Davi estava no meio, né? Aí até houve, eles vinham, né? E teve uma parte quando Davi, melhor dizendo, quando Saul veio triunfante sobre os amalequitas, ele trouxe os despojos da guerra, né? Trouxe um rei vivo, que aquilo não era vontade de Deus, né? Por isso que o reino não foi confirmado a Saul, e sim posteriormente a Davi. Mas os reis que conquistavam as guerras, eles vinham trazendo ali acorrentados os seus prisioneiros de guerra, né? Os seus despojos. Eles iam apresentando como uma forma de expor as suas conquistas. E ali havia uma celebração, né? Um momento solene. Aí no tempo de Saul tinha um cântico, um coral das mulheres que jogaram até uma palavra lá que criou certa rivalidade entre Davi e Saul. E ele deu a Saul só 1000 e a Davi ele deu milhares. O Saul ficou logo com inveja, né? Porque deram mais a ele, ao Davi do que a ele. Mas aqui Jesus não vem com esnobação, né? Não, ele vem humilde, ele vem cumprindo a profecia bíblica do Antigo Testamento, glória a Deus, que convinha que o rei, ele entrasse triunfalmente, montado num jumentinho. E qual foi a atitude daquelas pessoas? Hoje pela manhã, quando o nosso irmão estava ministrando aqui uma palavra, né? Porque as pessoas é assim, elas são muito fáceis, de uma hora está todo mundo dando glória a Deus. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Uma semana, ou menos de uma semana, aquele mesmo povo que dizia, hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Posteriormente, o que aquele povo dizia para Jesus? Crucifica-o, crucifica-o. Então parece que falta-se uma firmeza, né? As pessoas, quando estão na sua euforia, elas vêm ao culto, elas celebram, elas se alegram, elas adoram. Mas doravante, quando passa por alguma situação de revés, ou quando elas são confrontadas, ela, ao invés de, em qualquer situação, elas servirem, adorar a Deus, em qualquer circunstância, não é fácil, mas não, elas negam, elas negam o Filho de Deus, elas dão um palpite, que ele seja crucificado, que Barrabás seja solto. Então, Jesus, ele foi aclamado por todos, todo mundo estava adorando, né? Até a adoração foi tamanha, que os judeus ficaram indignados. Faz alguma coisa, manda esse povo parar. Ele disse, se esses pararem, as pedras vão clamar. Meus irmãos, ali foi um momento, porque a celebração ao rei é um momento de adoração ao grande Deus. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, né? Para celebrarmos a Cristo. E nosso rei é triunfante. Não aquele triunfante que derrotou inimigos físicos, que matou pessoas, que conquistou reinos, que conquistou terras, que veio com despojo de guerra, que veio com muita conquista, não. Ele vem, né? Ao invés de ter uma lista de nomes de prisioneiros de guerra, não. Ele vem só com a lista de nome que ele salvou, que ele curou, que ele restaurou. Podemos citar o Gadareno, por que não falar de Zaqueu? A lista é grande, ele vem citando nomes de Maria Madalena, de outros mais, de homens e mulheres que foram impactados com o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é um reino de paz, é um reino de poder, é um reino de justiça, é um reino de satisfação no coração. Amém? Então esse reino, ele vai ser aclamado por todos. Mas como eu estou dizendo, a entrada triunfal era um momento solene onde todos aqueles viajantes estavam adorando, né? Tem pessoas que adoram a Deus, e Jesus disse, tem pessoas que louvam só com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus quer que nós possamos adorá-lo a Ele, como disse Jesus, em espírito e em verdade. Deus quer que nós adoremos o Rei. A oração que Jesus ensinou do Pai Nosso é: venha a nós o teu reino,
Ou seja, que o reino de Deus seja estabelecido em cada pessoa, em cada vida, em cada coração, em cada mente, em que nós possamos resplandecer a luz do Evangelho da glória. Então, Jesus entra, muita gente adora Ele, o texto vai falar bem claro aqui, mas o reino de Deus, ele não vem como demonstração física, como eu falei. Ele pega um asno, né, um animal de carga, né, ao invés de se montar quais são um cavalo branco, né, como a história fala, né, carros e seus cavaleiros montados no cavalo. Não, ele vem bem humilde, né, e ele não vem com ostentação. Quantas vezes os seres humanos, eles são cheios de ostentação, cheios de vaidade pessoal, cheios de orgulho, né? Eu lembro hoje que nós citamos aqui uma referência, irmãos. O Saul, quando ele vence aquele exército lá dos amalequitas, Deus revelou ao próprio Samuel que ele tinha erigido uma coluna para si, para autoexibição de Saul. Então Jesus foge dessa autoexibição. O reino dele é um reino de humildade, é um reino, louvado seja Deus, aonde ele está ali mostrando a verdadeira natureza do reino de Deus. É isso que Deus quer. Ele não veio buscar, ele escondeu a revelação para os grandes e revelou para quem? Para aqueles que se aproximam, que têm coração quebrantado, aqueles que querem algo no reino de Deus. Porque o reino de Deus não é ostentação. Tem muitas pessoas que só ostentam. E o ministério não é para ostentar. Aqui você está para servir. Quando Jesus chega lá em Betfagé, os discípulos, e diz: olha, eu preciso desses animais para o rei entrar, ser aclamado. E para que vocês querem? Porque o Senhor precisa deles. E imediatamente, o que foi que os homens fizeram? Pode levar, glória a Deus. Ou seja, o reino de Deus, ele é composto de serviço voluntário. O reino de Deus, ele tem que ter adoração em espírito e em verdade. O reino de Deus é feito com simplicidade. O reino de Deus é longe da vaidade pessoal, da ostentação. O reino de Deus é o reino da simplicidade. É o reino onde o orgulho e a vanglória, ela não pode fazer parte da vida dos súditos do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então Jesus vai entrando e ele vai sendo aclamado, ele vai sendo adorado. Mas alguém até diz assim: pastor, acosta esse povo, pastor, para eles irem para a escola bíblica dominical, para eles irem para o culto de doutrina. O reino de Deus não é tirânico. O reino de Deus não é por força, nem por violência. Glória a Deus. O reino de Deus é assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. O reino de Deus é coração voluntário. Glória a Deus. A tirania é aquele reino que implanta pela força. Venha, faça assim. Não. Deus não obriga ninguém. Ele dá a ordem. Quem vir após mim, negue-se a si mesmo. Siga-me. Sirva com um coração prestativo, com um coração voluntário. Glória a Deus. Cristo não é tirânico, mas ele dá as palavras de ordem. Se alguém vir após mim, tome cada dia a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Então, nessa noite, nós estamos aqui para adorar um Cristo vivo e poderoso, que não veio para apresentar guerra. Glória a Deus. O reino dele é um reino de pacífico. Não é verdade? Eu vim para que os homens pudessem ter paz. E a paz, ela começa no sangue do Cordeiro de Deus. A paz entre Deus e os homens ocorre quando Cristo morre. E, consequentemente, a paz entre as pessoas. Então, Deus, nesta noite, meus amados irmãos, Cristo demonstra um reino pacífico. Não é marcado por
por vingança, não é marcado por retaliação, não é manchado de sangue nas suas mãos, não é manchado de violência. Pelo contrário, como este homem, que ele foi pendurado na cruz, ao invés dele desejar o mal para os seus algozes, a palavra de ordem que ele diz é: Pai, que eles sejam perdoados, porque eles não sabem o que fazem. Glória a Deus. Então é um reino diferente. Os reis, no caso, o próprio que pediu que Jesus fizesse alguma manifestação, Herodes, Jesus calado ficou. Jesus não fazia milagre para se amostrar, não fazia nada para se exibir. Herodes percebeu e até desprezou. Pilatos viu a inocência daquele reino e daquele rei, e percebeu que ele estava ali sendo julgado injustamente, mas ele tinha que condenar mesmo, porque tinha que se cumprir as escrituras. Então, meus amados, nesta noite eu quero dizer que através dessa entrada de Jesus triunfal, glória a Deus, nós temos a verdadeira demonstração que o reino de Deus, glória a Deus, ele é um reino de serviço voluntário, ele é um reino em que nós precisamos ser submisso. E que lições práticas que nós temos que aprender com essa mensagem da entrada de Jesus triunfal. Glória a Deus. Eu aprendo aqui que no reino de Deus, às vezes a gente não compreende tudo, não é verdade? Por exemplo, lá em João capítulo 12, os discípulos, quando viram Jesus entrando em Jerusalém, ficaram sem entender, porque nem tudo a gente entende, né? Mas o texto vai dizer bem claro. Por exemplo, no capítulo 12, versículo 16. Vem ler esse texto conosco. O texto diz assim, ó: os discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Eles não entenderam. Porém, quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram do que estava escrito dele e que isso lhe fizera. Então depois que as peças, quando ele entendeu que a entrada triunfal foi a sua proclamação, era uma forma dele até ser encaminhado para o julgamento, e ele entendeu que depois da sua morte, depois que ele foi assunto aos céus, foi aí que os discípulos perceberam o quão valioso foi aquela entrada triunfal em Jerusalém, o quão importante nós servirmos a causa do Rei Jesus. Glória a Deus. Então, uma outra lição que eu quero deixar nesta noite para os amados irmãos, além de que nós nem tudo compreendemos de imediato, mas Deus, ele vai trazer um esclarecimento sobre o reino de Deus cada dia. Deus vai trazer luz, sabedoria. Nós vamos caminhar com Cristo, independente das circunstâncias. Os discípulos compreenderam depois. Inicialmente não entenderam. Mas nós estamos numa guerra. O reino de Deus não é uma guerra física. Até o próprio Pedro quis sacar uma arma, né, e puxar ali. Mas Jesus mostrou que no reino de Deus, os nossos inimigos não são carnais, né? Quem são os nossos verdadeiros inimigos? São no campo espiritual. Glória a Deus. O reino de Deus, existe uma guerra espiritual entre o reino das trevas e o reino de Deus. Glória a Deus. Por exemplo, no capítulo de João, né? No capítulo 12, nessa mesma passagem que é correlacionada, os fariseus entre si, eles estavam revoltados, né? Porque eles eram inimigos da cruz de Jesus, eles eram inimigos do reino, eles eram religiosos, eles simplesmente rejeitaram o Messias, e eles estavam ali como que Jesus, ele sabia da aceitação por alguns e da rejeição por parte de outros. Tem uma passagem que eu acho muito bonita, que o Lucas registra, que Jesus, aquela passagem que a gente diz, Jesus chorou, né? Então Jesus chorou sobre Jerusalém. Ele chora, depois que ele faz a sua publicação de que ele era o Rei dos Reis. Agora ele chora porque ele vê que os religiosos rejeitaram a mensagem do Rei Jesus. Até hoje as pessoas rejeitam
o Cristo de Deus, rejeitam a mensagem do Messias de Deus. Mas nós, como igreja, estamos aqui, meus amados irmãos, como discípulos de Cristo, para sermos e para compreendermos, para cada dia vivermos no reino de Deus. E quero dizer também que esse reino, ele não é um reino tribal, não é um reino local. Apocalipse vai dizer que ele derramou seu sangue e comprou para si povos de todas as tribos, raças, todos foram comprados pelo sangue. Mas aqueles que foram alcançados por Jesus, quando Jesus falou essa palavra em João, quando ele entra triunfalmente, né? Quando ele expõe a sua realeza, e muitos adoraram, muitos serviram, muitos deram ali esforço para que Jesus entrasse triunfalmente, a profecia foi cumprida, né? Os discípulos estavam ali sem entender muita coisa, mas em determinado momento, os gregos, que eram visitantes ali, eram convertidos ao judaísmo, falaram com Filipe: Filipe, eu quero conversar com esse rei. E Filipe levou até André, André encaminhou para Cristo os gregos. E Jesus disse: se o grão de trigo, se ele cair na terra e ficar ele só, ele não vai produzir fruto. Mas se o grão de trigo morrer, ele vai produzir muito fruto. O reino de Deus é um reino que abrange as nações, é um reino que abrange os povos, línguas, aqueles que creram no poder da morte de Jesus Cristo. O reino de Deus são aqueles que se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Glória a Deus. A gente prega que nós temos que entregar a nossa vida, aceitar Jesus como o nosso Salvador, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Mas Ele não é somente Salvador, Ele é aquele que manda, Ele é aquele que reina, né? Tem até um hino, né? Reina outra vez entre nós, Senhor. Que a Tua presença possa reinar no nosso coração. Que não reine o pecado, a carnalidade, que não reine a vanglória, que não reine a vaidade, que não reine a vaidade pessoal, mas que reine um espírito humilde, um espírito transformado, um coração quebrantado. É isso que o Senhor deseja encontrar nos seus servos, né? Como Ele encontrou em Betfagé, como Ele viu lá em Betânia, mas Ele não percebeu que em Jerusalém tinha muita gente religiosa, mas poucos adoradores. Que Ele possa nos encontrar nessa noite como verdadeiros adoradores que servem ao grande Rei Jesus, porque Ele foi, cumpriu a sua missão, mas um dia Ele voltará outra vez para estar conosco. Glória a Deus. Por isso nós estamos esperando o Rei da Glória vir outra vez. A missão foi cumprida, mas nós temos uma carreira a prosseguir. Temos uma meta a alcançar. Temos um chamado a seguir. E nós não podemos se embaraçar com os negócios desta vida. Temos um reino que não pode ser abalado. Glória a Deus. Na visão de Daniel, como eu falei, Daniel viu os reinos dos gentios. Ele viu reinos de ouro, Babilônia. Ele viu o reino de prata dos medos persas. Ele viu o reino de bronze dos gregos. Ele viu o reino de ferro dos romanos. Os romanos, e tem até a divisão, né? Oriental e ocidental. Mas por fim ele viu um reino cuja plataforma, composta dos 10 dedos daquela imagem, era a mistura de barro com ferro. E aquele reino, ele quis ter a hegemonia mundial. Ali é o reino do anticristo. Mas eis que uma pedra sem auxílio de mão, ela surge do nada, e ela bota por terra o ouro dos babilônios, ela bota por terra a prata dos medos persas, ela bota por terra o reino dos gregos. Alexandre o Grande morreu com 30 e poucos anos, e ela bota por terra o reino dos romanos, né? Então, ainda tem o reino do anticristo. Com o sopro da sua boca, ele destruirá o iníquo, e ele implantará o reino daqueles que
aceitaram a Jesus, daqueles que estão esperando Jesus, daqueles que estão nessa comunhão do partir do pão, daqueles que estão participando da ceia do Senhor, que tem a esperança da volta de Cristo, da volta do Rei. Um dia este reino se estabelecerá, é um reino sempre eterno, ou seja, você nunca vai ver um reino opositor a Deus. Todos os reinos deste mundo passam, todas as glórias desta vida passam, mas o reino de Deus é para todo sempre. Ele nunca teve começo, ele nunca vai ter fim, e ele se estabelece na morte do Filho de Deus, o descendente de Davi, que morre para trazer para si os filhos que estavam dispersos, os afastados, os desigrejados, se unidos em um só corpo, porque não existe soldado sem estar numa tropa, não existe membro do corpo afastado do corpo, não existe pessoas que estão ligados à videira que não estão conectados aos demais. Deus, ele une as pessoas pelo sangue de Cristo, ele nos lava, ele nos perdoa, ele implanta em nós o caráter do reino de Deus. Eu deixo para os irmãos, né, como eu citei na domingo passado, o Mateus 5, 6, 7 e 8, né? Mateus 5, 6, 7. Acho que até o 7. Ali nós temos todas as leis exigentes dos súditos do reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos pela causa de Cristo, porque grande é o galardão deles no céu. Glória a Deus. Então existe uma bem-aventurança, um estado de felicidade para os que seguem na verdade o reino de Deus. Agora, quem desprezar o reino de Deus, o reino de Cristo, pode ter certeza, existe o reino das trevas. Esse reino, ele não é um reino de amor, é o reino da injustiça, o reino do ódio, o reino da vingança, o reino da retaliação. É o reino que não quer submissão. E todos aqueles que não submetem ao reino de Cristo, pode ter certeza que seu final é triste. Mas em Cristo Jesus nós temos a vitória certa. E ele entrou triunfalmente. Ele já comemorou a vitória que ele ia ter lá na cruz do Calvário. Ele, por antecipação, ele entrou triunfalmente. Porque lá no Salmo 24, os anjos disseram: quem é este que vem? Glória a Deus, subindo, ele vem depois que ele passa pela cruz, depois que ele passa pela sepultura, depois que ele vai ser assunto ao céu. O Salmo diz que ele retorna às mansões celestiais, ele volta à sua origem, glória a Deus, o seu retorno em glória, e ele estabelece um reino, e esse reino está no coração dos homens, glória a Deus, e que nós possamos deixar que esse reino nos domine. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos fazer uma leitura, vamos para o momento da reflexão. Já temos meditado nessa passagem, estamos aqui para repetir novamente o momento da ceia do Senhor, para relembrar o sacrifício do Senhor, para relembrar que o reino de Deus foi implantado um dia através da morte do Filho de Deus, e nós estamos aqui para usufruir, e queremos que vocês abram as vossas Bíblias, conforme a gente sempre lê, 1 de Corinto, capítulo 11, todos vamos lá para o capítulo 11, iremos ler a partir do versículo de número 23, todos encontraram? Glória a Deus. Diz a Escritura aqui: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei,
porque isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim.